Olá, seja bem-vindo mais uma vez à Escola Bíblica Dominical. Você está no canal Tendência e Visão. Pois é, o canal Tendência e Visão tem sempre o objetivo de transmitir aqui um conhecimento teológico da Palavra de Deus para o seu coração, para o seu elevo espiritual, mas também semanalmente eu publico outros conteúdos motivacional onde vai te ajudar também no teu crescimento pessoal e profissional, tá? Então você que ainda não é inscrito no canal, você pode se inscrever no canal Tendência e Visão e acionar o sino para que você possa receber em primeira mão todas as publicações que são feitas aqui semanalmente, ok? Pois é, nós estamos aí estudando nesse terceiro trimestre com esse tema aí da nossa revista, tá? Os princípios divinos em tempos de crise. Você que é professor, você que é aluno, você pode compartilhar isso com seus amigos nas suas redes sociais e ajudar elas também, tá? Então, professor, oriente a sua classe, incentiva a sua classe a estar sempre estudando, porque é de suma importância e é uma sequência de lição. Você que perdeu a lição passada, você pode entrar aqui no canal, no nosso canal Tendência e Visão, e assisti-la, a lição passada, a número 4, tá? Então aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, professor, evangelista Sebastião. Muito bem, nós estamos nesse terceiro trimestre aí com 13 lições importantes, tá? A lição de número 5, que é nessa pré-aula que eu estaria aqui compartilhando com você, que eu estou aqui compartilhando com você. Essa mesma lição, no domingo de manhã, eu estarei ao vivo no canal YouTube oficial da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na cidade de Vinhedo, no setor Capela, na direção do pastor Léo. Isso mesmo, tá? E você pode assistir com a sua família. Às 9 horas da manhã, em ponto, nós estamos transmitindo essa aula com mais conteúdo. Aqui é apenas um resumido da lição que vai posteriormente ser lecionada no domingo próximo agora, certo? Então a lição do número 5 traz esse tema aí: Zorobabel recomeça a construção do templo. Então nós vamos estudar. Então você, para entender melhor, você volta, assista a aula passada e agora você também vai ter uma noção. A leitura bíblica em classe está aí nos livros, né? Esdras capítulo 5 verso 1 2, depois Ageu capítulo 1 verso 1 e 12, depois Zacarias capítulo 4 verso 6 e 10. Eu quero ler aqui o capítulo 1 apenas, do versículo 1 do livro do profeta Ageu, que diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então faça essa leitura na sua casa, abra a sua Bíblia aí, faça essa leitura desses 3 livros, dos capítulos, você vai entender melhor esta lição. O textuário diz assim: Ao 24º dia do mês nono, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículo 10 e verso 18. A verdade prática diz assim: sob o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então tá aí o textual e a verdade prática da nossa revista. Você pode meditar e já perceber o que Deus irá fazer, né, mediante nesta lição aqui, o que Deus fez na vida do povo de Israel. Tópicos da nossa lição diz assim: o primeiro tópico, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. O segundo tópico diz o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro tópico diz o ministério de profeta à luz da Bíblia. Isso mesmo. Tem 3 objetivos específicos também, que diz assim: o primeiro objetivo é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. O segundo objetivo é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E o terceiro objetivo é explicar o ministério profético à luz da Bíblia, certo? Então vamos lá. Nós temos aqui promessas, né? A igreja do Senhor tem promessa, o povo de Deus tem promessas, e as promessas de Deus na vida jamais pode ser interrompida definitivamente. Ela pode ser interrompida momentaneamente, mas jamais, quando Deus promete algo na vida da pessoa,
Se Deus prometeu algo na sua igreja, Deus prometeu algo na vida sua, professor, aluno, seja quem for que esteja assistindo essa aula, se Deus prometeu algo na sua vida, Ele vai cumprir, tá? Por exemplo, na lição número 4 nós vimos que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas. Mas logo os samaritanos e outros povos da redondeza se levantaram para impedi-los de reconstruírem o templo e estabelecerem Jerusalém. Eles se sentiram ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscadas contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Então o Senhor usou o profeta Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo a concluírem a sua casa, e depois de uns 18 anos aproximadamente, a reconstrução do templo foi concluída. Observe que os samaritanos inimigos, a oposição, como nós falamos na aula passada, se levantou e impediram. Eles impediram, ameaçaram os judeus, eles tiveram que parar a obra, mas Deus sempre, com as suas promessas, não deixa de cumpri-la, tá? Deus levanta sempre alguém em meio a qualquer caos, qualquer tempestade. Então o ponto central da nossa revista está aí, né, da nossa lição de hoje, e os profetas que Deus levanta são necessários para a sua obra. E faz sentido, porque quando nós estamos passando por um processo de dor, de sofrimento, a igreja do Senhor está passando por um processo de grande relevância, que a igreja não cresce, a igreja está estagnada, a obra do Senhor está travada, Deus sempre levanta alguém e dá alternativa. É isso que aconteceu. Então, os profetas que Deus levanta é sempre para dar uma sequência na sua obra, tá? A introdução da nossa revista, da nossa lição, diz assim: nós vamos ver como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, observe que não é pouco não, foram 15 anos aproximadamente que a obra da reconstrução do templo parou, devido às ameaças, devido à oposição. Então o que Deus fez? Deus enviou socorro através do ministério de 2 profetas, que é Ageu e Zacarias. Isso mesmo. Então o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele nunca tarda, tá? Deus, Ele nunca falha. Existe um chavão ou um provérbio aí mudando que Deus tarda, mas não falha. Isso não é verdade. Deus, Ele nunca tarda, Deus, Ele nunca falha, Ele chega na hora certa. Observe que os judeus, com certeza, o povo de Deus estava desesperançosos ali. 15 anos, a obra estava estagnada, a obra estava travada. Talvez o teu ministério está assim mais ou menos, está travado, está parado. Mas Deus, Ele vai agir no momento certo, Deus vai agir na hora certa, acredite nisso, certo? Então, você pode acreditar e você pode dizer assim, assim eu posso, você tem que se motivar. Então, uma motivação é de suma importância. Como os heróis do Antigo Testamento venceram a dificuldade e desincumbiram-se das tarefas que eles entregaram ao Senhor. Como os filhos de Judá puderam reiniciar a construção do segundo templo? Isso é uma pergunta. Qual o segredo destes homens, tá? Então, eles tinham motivo. O segredo é que eles tinham motivo. A motivação dele era ver aquela obra, aquela grande obra acabada, o templo do Senhor, que era uma referência para os judeus, tá? Então, eles reiniciaram porque ele tinha motivo. Eles começaram a obra do Senhor mediante a intervenção dos profetas, mas eles tinham motivo. É por isso que nós temos que acreditar. Sim, eu posso, eu vou, eu acredito, eu vou fazer isso. É isso mesmo que a gente tem que fazer, tá? Então, uma frase muito importante, isso é até um refrão do hino da nossa harpa cristã, do 126, se não me falha a memória agora. Ele diz assim: quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Isso mesmo. Então, é interessante porque nós achamos que tudo está acabado. Imagina você diante de uma construção de uma obra que você começou e você se depara com ela destruída, com ela derrubada. É triste, tá? Então, as esperanças parece que acabou, aquela expectativa você não tem mais, mas é nessa hora que as flores começam a brotar, as flores, a esperança começa a florescer. O aflito crente, quando vai orar, então do céu começa, as flores do céu começam a brilhar. Isso mesmo, tá? Então Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias em meio a essa tempestade. Deus sempre levanta alguém. Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, nesses meio termos aí. Então não vieram
eles atendendo um convite de líderes de Jerusalém. Esses 2 profetas apareceram, foi surpresa. Eles chegaram ali enviados por Deus, mas o Deus dos céus os enviou naquele lugar ali. Eles reanimam a esperança de um povo que estava passando grandes dificuldades materiais e até duvidavam de suas próprias fé. Isso mesmo, então é importante pensar nisso aí. O que acontece? Os profetas, eles não receberam convite, eles não foram convidados por ninguém, é que Deus enviou. Deus conhece a tua necessidade, pastor, líderes, obreiros, professores. Talvez você está com sua obra parada, seu projeto estagnado, mas Deus vai levantar alguém. Talvez você perdeu as esperanças meio a esse caos que estamos vivendo no mundo, em todo o país, na sociedade, no mundo inteiro. Mas Deus levanta sempre alguém em meio a essa tempestade, tá? Então atenção, o que os profetas, quando chegaram lá em Jerusalém, fazem? Ele convoca ali, eles entram em contato com os 2 líderes, né? E também com o povo de Deus, ou com o povo judeus. Ali está em Esdras capítulo 5, verso 1. Então a mensagem de encorajamento, ele chama Zorobabel, que é o líder político, e transmite uma mensagem ali particular, uma mensagem, um recado de Deus, uma mensagem pessoal. Então o profeta chega para Zorobabel e diz: olha, não é por força e nem por violência, tá? Mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é pela força, não é pelo mandato, não é pela questão política aí não, que vocês vão conseguir aí reconstruir esse templo, não é, mas é pelo meu espírito. Então as dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seria como uma campina. Deus começa a profetizar para ele, é como uma campina uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção do templo. Então Deus dá uma revelação ao profeta Zacarias e ali começa a falar com ele: olha, não é por força, não é por violência. Enfim, Deus mostra para ele uma mensagem pessoal também, a mensagem de encorajamento para Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, que ele recebe uma mensagem pessoal. Qual foi a mensagem pessoal? Observamos na lição passada que ele estava com as suas vestes sujas. E qual é a mensagem pessoal para o profeta, ou para o líder político, melhor falando, Josué, o sumo sacerdote, o líder espiritual do povo? A mensagem foi o seguinte: é que Deus estava perdoando ele, Deus estava restaurando a sua vida. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia agora ordenado que fosse vestido de vestes novas. Isso é uma visão que o profeta Zacarias tem a respeito do sumo sacerdote Josué, o líder espiritual do povo judeu. Isso mesmo. Então Deus trouxe uma palavra também para o povo, uma mensagem para o povo, porque o povo estava priorizando as coisas materiais. Tá? E então o profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que havia sofrido era consequência da omissão frente ao dever que eles tinham com a casa do Senhor. Eles tinham abandonado a casa do Senhor. Então Deus trouxe uma mensagem pessoal para Zorobabel, trouxe uma mensagem pessoal para Josué, e trouxe uma mensagem também para todo o povo ali que estava priorizando as coisas materiais e tinha esquecido das coisas de Deus. Então pense nisso. Você, talvez o teu ministério está com problema porque você está priorizando as coisas materiais, não está priorizando as coisas de Deus. E a mensagem de Deus é essa, né? Que você se desprenda das coisas materiais e avance nas espirituais, porque grande é o avivamento que vai acontecer no teu ministério. O resultado da mensagem dos profetas está aí. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os 2 líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem de Deus. Isso mesmo, tá? A presença de Deus, irmãos, é inegociável. É bom, você que é líder, você que é obreiro, você que é pastor, você que é professor, você tem que saber isso. A presença de Deus, ela é inegociável. Então pensa nisso, não tem negociação com as coisas de Deus, tá bom? Então o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Muito bem. Então temos aí as evidências da mensagem de Deus. Então o profeta Ageu trouxe uma mensagem de repreensão para o povo. O profeta Ageu trouxe uma mensagem de ânimo para ali o povo. O profeta Ageu trouxe uma mensagem de esperança também. O profeta Zacarias também transmitiu uma mensagem de mudança, uma mensagem de estímulo, uma mensagem escatológica. Então os 2 profetas, Ageu e Zacarias, eles transmitiram aquilo que Deus mandou, tanto para os líderes como também para o povo de Deus, tá? Então
que nos falte tudo, menos a presença de Deus. Isso é de suma importância. Que venha faltar tudo para nós, mas a presença do Senhor jamais pode faltar. Então, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da construção do templo. Estava tudo parado, mas a operação sobrenatural ocorreu com a presença de Deus, e aí teve muita relevância para, na verdade, solucionar o problema que estava acontecendo na construção do templo. O ministério de profeta à luz da Bíblia, né? O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra senão aquele que é chamado por Deus. Está em Hebreus capítulo 5, verso 4. Então o ministério profético é isso, tá? O que acontece no ministério profético? O que acontecia no ministério profético no Antigo Testamento? O profeta, na dispensação do Velho Testamento, era um agente diretamente de Deus, ou seja, o profeta, além de transmitir a mensagem do Senhor Deus para o povo também consultava esse profeta para tratar de assuntos espirituais, como também acerca das questões materiais e assuntos materiais. Então o profeta era um homem de respeito, era um homem de Deus. As pessoas consultavam ele tinha uma mensagem de Deus, tá bom? Então é interessante pensar nisso. Agora, o profeta na dispensação do Novo Testamento é diferente. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Então, tem alguém o dom de profetizar, não significa, né, que seja profeta. Se alguém tem esse dom de profetizar, de profecia, não quer dizer que ele é um profeta, de maneira alguma. Então, o termo profeta designa quem tem um ministério de profeta. Este ministério de profeta é um ministério da palavra. Então nós hoje profetizamos a palavra de Deus, nós pregamos a palavra de Deus, somos um profeta diferente do profeta do Antigo Testamento, certo? Por mais que você queira, às vezes, ou que alguém consulte você tem que tomar cuidado, tem que vigiar, tem que ter o discernimento para que você não caia em ciladas e armadilhas do inimigo, tá? Então nós temos o acesso hoje de consultar a Deus, de consultar ao Senhor, de buscar através da sua palavra. Mas nós, como ferramenta nas mãos do Senhor, nós também profetizamos palavra de esperança, de vida e de fé e de coragem, de esperança. Tá? A importância do templo nos nossos dias, isso mesmo. Embora compreendamos que somos templo do Espírito Santo, somos templo do Deus vivo, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nós podemos observar que o templo no Antigo Testamento era de grande relevância e era de grande referência para os judeus, tá? Então perceba isso. Qual era a importância do templo no Antigo Testamento? Ali as pessoas iam para adorar, para glorificar, e para nós não é diferente. O templo é um lugar de comunhão, o templo é um lugar de adoração, o templo é um lugar de oração, o templo é um lugar da manifestação da vontade de Deus. O templo é um lugar para buscar refúgio, o templo é o lugar de louvor. Isso mesmo, então os judeus sabiam, quando eles iam para o templo, que Deus se manifestava. Quando eles iam orar no templo, Deus estará presente. Quando eles iam adorar a Deus no templo, Deus estava ali presente. Quando ele buscava a Deus ali em comunhão no templo, as coisas aconteciam, eles louvavam a Deus e a manifestação acontecia naquele lugar. Muito bem, isso mesmo, tá? A conclusão aqui dessa pré-aula de hoje diz assim: aprendemos nesta lição que quando a obra sofre por empecilhos levantados pelo inimigo, o povo pode esperar em Deus uma resposta. E se sua vida e compromisso forem restaurados, haverá uma intervenção divina. Devemos crer que o nosso Deus continua à frente de sua obra. Ele usará homens e mulheres que se dispõem a fazer a sua vontade, e a obra seguirá avante. Então a igreja do Senhor também tem essa promessa. Jamais nós não podemos perder a expectativa, a esperança de que o Senhor, na verdade, Ele intervém ao nosso favor. A obra, o ministério que esteja parado ou travado, Deus ressuscitará sempre alguém para que assim o nome dele seja glorificado. Então esta foi a lição de número 5. Zorobabel recomeça a construção do templo. Eu espero que você aplique isso na sua vida, no seu ministério, na sua igreja, e que Deus possa lhe abençoar grandemente. Até a próxima lição.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu voltar. A cruz ainda me faz sonhar. A cruz ainda me faz sonhar. Cristo reviveu antes de subir, prometeu